De volta aqui com vocês, nosso bom dia para vocês de Assunção do Piauí, para Santo Antônio de Lisboa, São João da Canabrava, para São Luís do Piauí, para a turma do YouTube também, Rafael, não é isso? Para Marcos Ricardo, para Geisla, para também, para todos vocês que estão nos acompanhando. Vamos continuar falando sobre licenciamento ambiental, né? E veja só, né? A resolução o artigo 8º da resolução CONAMA, né, 237, que trata de licenciamento, está dividindo, dizendo que é um licenciamento, é um ato complexo, que é dividido em etapas, tá? Então, é importante a gente saber que o licenciamento é um ato não tão simples, é um ato complexo. Vamos entender essa questão do ato complexo aqui, tá? Que é dividido em etapas, né? Primeiro tem uma licença prévia, depois tem a licença de instalação, depois tem a licença de operação. Por isso ele é complexo, pessoal. Se ele fosse só uma licença direta, pum, né? Não é. Ele passa por etapas para ver. Uma licença prévia, então foi apresentado todas a professora que solicitou apresenta todas a documentação, apresenta também, os técnicos vão lá fazer verificação, fazer todos os estudos, né? E aí é que sai o licenciamento. Mas só que, vamos dizer, também, né, tem uma etapa que não está na resolução, mas também ocorre, que é a audiência pública. Tá? Veja só, a audiência pública não está lá no ato CONAMA, mas ela tem que acontecer, porque assim, quando nós temos uma situação em que o impacto ele é enorme, aí tem que perguntar, né, da população, né, se eles querem realmente aquilo lá. Como assim? Vamos dizer um exemplo para vocês, tá? Tem uma hidrelétrica que foi construída numa cidade chamada Presidente Figueiredo, lá no interior do Amazonas, a hidrelétrica de Balbina. Pessoal, a área alagada dessa hidrelétrica é enorme. Tá? Para vocês terem uma ideia, ela chega a ser maior do que o próprio município. É uma área enorme. Né? E ela pega uma área vasta, mesmo, muito grande. É uma coisa enorme. E a quantidade de energia que gera, lá embaixo. Não chega a 20 megawatts. E essa etapa, pessoal, né, é que vai perguntar da população. Vamos ver aí a licença prévia, né? É uma fase preliminar de planejamento do empreendimento da atividade. Então, vou fazer o planejamento. Então, vou pedir uma licença prévia aqui, né? Tá certo? Eu tenho a ideia de desenvolver o meu empreendimento, meu projeto. E aí eu vou buscar o quê? Vou buscar uma licença prévia. Antes que eu comece a desenvolver, investir recursos, eu tenho que saber se pode. Vamos imaginar uma situação assim. Você quer montar um empreendimento, vamos dizer, o Estado quer montar um empreendimento, mas esse empreendimento, a área que tem, né, a reserva lá do recurso natural, que vai ser explorado, está numa área que é de reserva ambiental, ou também seja uma reserva, área de indígena, reserva indígena. Se você fazer todo o investimento, planejar, gastar dinheiro, contratar técnico, tudo para fazer, você não tem essa licença para isso. Você vai jogar dinheiro fora, porque se não for autorizada, tá fora. Então, ela é concedida, né? Antes, né? Você tem a ideia. Mas para que você possa avançar no seu desenvolvimento, dos teus projetos, tá lá.
Você quer montar um shopping, mas o shopping tá. É isso aí. O shopping que você quer construir está lá na área de. Né? Aí você tem essa licença prévia. Veja só. A licença prévia, ela tem como objetivo, né, te dar uma ideia que você pode desenvolver um projeto. Você vai estar fazendo um projeto. Porque a licença prévia não autoriza a alteração física do empreendimento. Né? Ou seja, começar a fazer aterro, poda, essas coisas, não. Aqui, pessoal, é apenas análise de projeto. É só papel. Tá? Aqui se está conversando sobre ideias. Eu tenho uma ideia de não sei o que e tal. Né? Eu tenho a licença prévia para fazer um shopping, fazer um prédio de tantos andares, não sei o que, não sei o que. Tanto. É só aqui, ó, tá? Aqui é no mundo das ideias. O parágrafo 1º do artigo 10 da Resolução CONAMA 237 prevê que deverá constar obrigatoriamente certidão da prefeitura, declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade está em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo. E quando for, é o caso, autorização para supressão de vegetação e outorga para uso da água. Pelos órgãos competentes. Então, pessoal, veja só que a licença prévia, ela pede algumas coisas que você precisa ter. Né? Você precisa ter certidão da prefeitura e também outorga, né? Ou supressão, ou seja, desmatamento, autorização para desmatamento. Tá? Imagina que você vai construir aí na área, na cidade de vocês, na proximidade da cidade, vai construir aí um campo de futebol, uma arena enorme. O município que tem que dar uma certidão. Que aquele empreendimento, naquele local, atende o código de conduta, né? Ou o código de postura, que chama do município, né? E tem que ter essa autorização. E é a legislação municipal que trata dessa questão, né? Lá da município. Aí nós vamos para outra etapa. Primeiro, vamos dizer, a licença, aí no mundo das ideias, né? A licença prévia, tudo mundo das ideias. Aí sim, desenvolveu o projeto. Agora nós vamos para a licença de instalação do empreendimento. Aí tá, agora aqui vai, né, autorizar a instalação de acordo com as especificações constantes no programas e projetos aprovados. Então veja só, para ter a licença prévia, se fez a licença prévia, mandou o documento do órgão lá, regulador, do uso da água, do solo e tal, da prefeitura e tal. E aí a licença prévia autorizou fazer o projeto. Aí você desenvolveu todo o teu projeto. Aí a licença de instalação vai te dar autorização para que você faça de acordo com o projeto que foi aprovado. Ô professor, porque assim, você foi autorizado a fazer o projeto. Aí você fez o projeto. Aí o projeto é analisado. Vamos dizer que você tem lá, estava prevendo lá, e esse projeto tá, você vai fazer uma represa e tal, vai mudar o curso da água, não sei para onde e tal, e as pessoas... Opa, o projeto não foi aprovado, então você não pode instalar. Por isso que tem que estar nas especificações constantes no plano ou programas do projeto. Foi aprovado. E esse projeto tem que passar por por essa aprovação. Feita essa aprovação, aí vamos para a licença de instalação, e aí você vai implantar conforme foi previsto lá no projeto, o projeto autorizado. Aí você vai começar a funcionar. Que aí vem a licença de operacionalização. É aqui no momento que autoriza a atividade
ou empreendimento após a verificação do efetivo cumprimento de que consta nas licenças anteriores. Então tem a licença prévia, a licença de instalação. Aí vai ver se tudo foi atendido, todos os requisitos para a elaboração do projeto. O projeto foi elaborado de acordo com as especificações, tudo que é aprovado. E aí você vai partir para fazer a implantação desse projeto. Para isso, ao começar a funcionar, para isso você tem que ter essa licença de operação. O professor, dá um exemplo disso aí. Então veja só, você tem uma prospecção, né, que tem petróleo em determinada área do país. Vamos supor o seguinte, está lá na Mata Amazônica. Vamos botar Mata Amazônica, que é mais assim, em voga o pessoal falar. Então vamos botar lá na região amazônica. Aí se descobriu lá que tem petróleo. Aí tem para fazer lá uma licença prévia para fazer as prospecções de dimensão e elaborar o projeto para a exploração desse petróleo. Aí foi lá feito esse projeto. Esse projeto foi levado, né, para análise, de acordo com a licença prévia, foi levado para análise e ele foi aprovado. Então, o projeto para a instalação da unidade de exploração de petróleo foi autorizada a instalação. Aí você vai começar a fazer a obra de instalação. Mas só que ainda não está botando funcionar. A partir do momento que você fez a obra, tudo mais, ou lá para explorar o petróleo, você construiu, cavou o poço, tudo mais, mas você não pode explorar ainda. Aí você vai ter a licença para entrar em operacionalização. E aí, é que foi visto nessa licença aqui, vai ver tudo que se foi feito, tudo de acordo com... Por que isso, pessoal? Porque, por exemplo, imagine só na floresta amazônica, se você tem alguma condição que vai ter vazamento de petróleo, vazamento de gases, isso pode afetar o meio ambiente. Pode, né? Condição com perspectiva poluidora. E é isso que aqui dá. Assim, agora nós precisamos também conhecer alguns prazos de validade das licenças, né? As licenças prévias, pessoal, tá? Tem um cronograma, né? Previsto, o prazo mínimo é o que está previsto no cronograma, e no máximo a licença prévia vale por 5 anos. Se você teve uma licença prévia e em 5 anos você não fez, perdeu. Tá? A licença de instalação, também prevista em cronograma, validade dela para instalação em 6 anos. Se você tem a licença de instalação e não fez em 6 anos, perdeu. Né? Mas nesse prazo, até 6 anos, você pode fazer. E operacionalização, né? Aí é no mínimo de 4 anos, né? Para você entrar em operação, e no máximo de 10 anos. Tá? Então, a cada 10 anos, você tem que renovar a tua licença de operação. Ah, professor, então quer dizer que aquele hotel que tem, aquele pessoal que tem ali na reserva de certa cidade, das 7 cidades, de 10 em 10 anos ele tem que fazer a renovação. Tá? Porque ali tem uma área ambiental, né? Então agora nós precisamos saber quem pode não fazer, né, a licença ambiental. E as competências para licenciamento ambiental, pessoal, está definido lá na Lei Complementar 140, né, de 2011, que aplica a todos os processos de licenciamento e autorização ambiental indicados, né, para vigência a partir de 9/12/2011. Então, se nós temos aqui que essa tem vigência a partir de 9/11, isso significa, então, que tem alguma coisa antes, não tem? Tem. Eita, professor. Imagina você ver naquele procedimento lá e estava antes dessa data, tá? Então, nós temos aqui algumas coisas que algumas regras que é o licenciamento antes, né? Lá de 9/12/2011, né? Aqui, antes anteriores à entrada, e depois tem outras que é após a Lei 140.
Por que isso, pessoal? Porque você pode ter algum empreendimento que iniciou o seu funcionamento, foi autorizado antes, né, da lei complementar, e aí esse licenciamento pode ter dado por um estado, por um município, e a competência depois passou para outro, e aí você tem que considerar que estava dentro da base legal. Veja só, a resolução 237, que estava a questão antes da edição da lei complementar 140, tá? Que tínhamos aí como instituições que estavam autorizadas, né, tinha competência para fazer o licenciamento, né, era aqui o seguinte, ó, tínhamos o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que era só Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, tá? Esse já foi a alteração depois, então eu peguei o nome mais atual. Também tinha os órgãos ambientais do Estado ou do Distrito Federal, e também tinha órgão municipal também, que emitia licença. Então a gente tinha 3 esferas que podia emitir, né? Com base antes da 140. Mas a partir daí vai mudar muito a regra. O IBAMA, né, tinha competência para fazer o quê? Né? Sempre, né, o IBAMA, que é um órgão da federal, né, fazer o licenciamento ambiental em empreendimentos e atividades com significativo impacto no âmbito nacional ou regional. Veja só, né, no caso de ter o Brasil ou outro país, tipo lá a Itaipu, que pega lá com o Paraguai, então tem que atuar. Ou também pode ser que em questão de terras indígenas, era tudo com o IBAMA. Se também o empreendimento ele envolve 2 estados, então o IBAMA também entra no meio. Né? Então aqui, 2 ou mais estados. Né? No caso lá da hidrelétrica que eu falei para vocês, na fronteira de São Paulo com Minas Gerais, 2 estados era o IBAMA. Aqui também, quando nós falamos de 2 ou mais estados, então nós estamos falando de situações limítrofes com o empreendimento. Mas aqui, pessoal, tem um detalhezinho. Se o impacto ambiental ultrapassar os limites, né, do país ou de um ou mais estado, também. Uma coisa é o empreendimento estar na área fronteiriça, com outro país ou entre 2 estados, mas a outra questão mais relevante também para o IBAMA é se esse impacto ele gera problema para mais de um estado ou país. Oi, professor, e tem? Tem mesmo. Né? Imagina se você vai construir uma central, uma usina, né, de energia nuclear. Aí você vai colocar na fronteira. Né? Tá vendo lá na Ucrânia, lá, o tamanho do problema lá, que o país está em guerra lá e está bem na fronteira lá, quase na fronteira lá, a usina de energia atômica? É complicado, né? Também outros destinados à pesquisa, pesquisar lava, produzir, beneficiar, ou transportar e armazenar, ou dispor de materiais radioativos, tá? Materiais radioativos, ou então de energia nuclear, que utiliza energia nuclear. Aí tem que ter, né, inclusive o parecer da Comissão Nacional de Energia. Então compete ao IBAMA dar o licenciamento, mas tem que ter esse parecer aqui, ó, tá? Ou então, no caso de construir bases militares também, tem que ter o licenciamento do IBAMA, né? Aí tem que ter uma legislação bastante específica quando se trata de bases militares, até porque as bases militares, né, têm um efeito, principalmente quando ela é instalada em região de fronteira, de proteger o território nacional. Então, tem legislação bastante específica para isso. Bom, ali estava no IBAMA, né? Veja que nós estamos falando para vocês, né? Antes
da edição da Lei 140, né? Aí tínhamos o órgão estadual ou do Distrito Federal, né? Que colocava o seguinte, né? Que os empreendimentos entre mais de um município, os localizados, né, nas florestas, né, e demais formas de vegetação natural dentro do próprio estado, né? E todas elas que foram consideradas, considerando todas as normas, né, estadual, federal e tudo mais. Cujo impacto ambientais, o direito ultrapassa os limites do território de mais de um município, e que também os que foram delegados pela União aos estados como instrumento legal de convênio. Então, a União pode fazer um convênio também, já que o estado, né, está mais próximo do que a União, então também pode fazer esse convênio, né? E aí, também, antes da Lei 140, tínhamos lá o licenciamento, que era fornecido pelo município, né? Aqui, eram aquelas atividades que tinham impacto local, né? Ou então, os que foram delegados pelos estados, né, como instrumento de convênio. Então, vamos dizer, o estado pode fazer um convênio aí com Assunção, com Santo Antônio de Lisboa, para fazer o licenciamento e pronto, né? Aí assim poderia fazer, tá? Continuando aqui falando de antes, né? A resolução também colocava as questões de algumas medidas, né, que poderiam cancelar o licenciamento, né? Veja que aqui, né, por medidas de controle também, né, e adequação, suspender ou cancelar a licença expedida, né? Decorrente o quê? De violação ou inadequação de quaisquer condicionantes à norma. Então, a norma estava condicionando e aí não foi de cancelar. Ou omissão ou falta de descrição de informações relevantes para que subsidia a expedição de licença. Então, pode ser que tenha alguma coisa incompleta, tá? E também, superveniências graves, risco ambientais e à saúde. Então, veja só, começou-se a fazer alguma coisa, algum ambiente e tal, mas aí ela pode suspender, ou pode cancelar, ou fazer adequação, né? Porque aquele risco que foi avaliado no momento da concessão da licença, né, não foi bem avaliado, e aí agora com mais subsídio, algumas situações mais concretas acontecendo, também pode suspender. Antes também, continuamos, da Lei 140, Lei Complementar 140, que dizia que as modificações só poderiam ser exigidas, né, para incidir sobre condicionantes e também mitigações relativas à renovação de licença, né? Inclusive, era enquanto estava vigente a licença, poderia-se fazer essas mitigações. Inclusive, nos regulamentos que foram feitos antes, né? Ou posteriores também. E que não poderia ficar sujeita, ou vamos dizer, você tinha um licenciamento, aí não pode ficar mudando todo o tempo, né? Quer dizer, mudar, imagina só, você fez o licenciamento prevendo uma coisa, você elaborou teu projeto, tudo de acordo com você, aí mudou. Opa, peraí, não é bem assim, que senão você vai ficar num loop aí, tá aumentando as exigências e nunca vai desenvolver o empreendimento, né? Aí esses autores aí, Marchesan e Steingleder e Capelli, diante de superveniência grave riscos ambientais e de saúde decorrente da atividade licenciada, o órgão ambiental competente poderá impor restrições e normas condicionantes à atividade. Então, isso aqui era o que podia fazer antes, tá? Tem regras novas aí no meio. Continuando antes, né? Aqui algumas questões, né? Tem que ser levado em consideração para que, pegando aí os ensinamentos do professor José Afonso da Silva, para que a gente compreenda essa destinação das licenças.
Uma delas, assim, a anulação, né? Constitui ato decorrente de controle de legalidade. Então, se tem alguma coisa que não está legal, opa, posso anular. Ou seja, foi feito um licenciamento e aí não observaram a legislação das águas, né? De uso da água. Né? Anulação. Né? Quer dizer, se não levou em consideração os aspectos legais, então a licença pode ser cancelada porque nasceu já com defeito, né? A licença já é defeituosa. Também a revogação é um ato de controle de mérito, né? Porque não é relevante, não é bom fazer isso. Então é mérito ali. Né? Não é bom fazer. Não. Fazer um shopping, fazer um estádio. Não, licença para fazer um estádio ali naquele não. Por que não faz outra coisa e tal? E também existe a cassação posterior por descumprimento da licença. Aí não estava lá na licença, né, prevendo que deveria fazer isso, aquilo e tal. Aí não fez nada disso, descumprimento, então pronto. Então nós temos três instrumentos: anulação, revogação e cassação. Atente vocês o seguinte, que a revogação, né, ela vem por um motivo de interesse público, né, decorrente de quê? Mudança de circunstância. Então, nós estamos falando de revogação. Pode ocorrer uma mudança, né, tiver desaparecimento do outorga, ou antes teriam justificado sua denegação e tal, também. A adoção de novos critérios de apreciação também pode ter uma revogação. Ou seja, se eu estava fazendo uma análise de impacto lá, e estava previsto, não estava previsto na lei, depois entrou outra lei no meio, né, que deu outros critérios que possa ser análise mais recente, e aí tem que mudar. Né? Pode fazer a revogação. Isso acontece muito, pessoal, no âmbito urbano, tá? O erro na sua outorga. Se foi feito de forma equivocada, né, supõe que aquele ali tem que corrigir esse erro desse ato administrativo, então não tem que continuar. Né? Então aí tem que tirar ele do ato por meio da revogação. Tá? Mas veja só, que o erro, né, pode gerar alguma ilegalidade da outorga da licença, caso em que seu desfazimento deverá ser feito por duas formas, ou anulação ou revogação. Se eu tenho um erro, imagina só, né? O camarada já fez anular, perde todos os efeitos. Não? Aí tudo que você fez para trás, né, tá tudo errado, virou tudo crime. Não, é assim não. Ou então pode ter revogação também. Né? Quando houver o erro, em que podemos estar diante de um caso de inadequação do condicionante, temos aí a revogação. E a ilegalidade, pessoal, é um condicionante de inexistência, aí é a anulação. Se foi uma fundamentação que foi feita, né, com base em uma lei, como se fosse uma lei inexistente, então nasceu com base de ilegalidade, é a anulação. A questão toda aqui, pessoal, todos dois vão, daqui para frente, vão dar problema. O problema é que quando você faz a revogação, o efeito é ex nunc, ou seja, para frente. No caso aqui da revogação, nós vamos dizer, é para frente. Né? E no caso da anulação, né, vem desde o início. Né? Desde o início. Ou seja, desde aquela licença prévia, tudo para trás. Então, todos os atos que foram cometidos, no caso de uma anulação, são todos eles ilegais, porque nasceu diante de uma ilegalidade. Então, desde o início, ele é ilegal. E no caso da revogação, aqui, pessoal, no caso da anulação, né,
Inclusive, pode incidir multa, né? No caso da revogação, não. Né? Se você foi revogado em 5/9/22, tá? Se a revogação aconteceu em 5/9/22, tudo que eu fiz até aqui tá coberto por lei, tá dentro da legalidade. A partir daqui para frente é que não tá. Aí foi revogado, daqui para frente não, aqui não tem multa. Lá no caso da anulação pode ter multa. Tá bom? Tá difícil, pessoal? É cheio de detalhe, né? Você imagina, né? Como quão complexo é esse ramo do direito. Bom, quando falamos da cassação, né? Vincula-se ao problema da ilegalidade, mas não da ilegalidade da licença em si, mas posterior do descumprimento da exigência dela. No caso da cassação. No caso da cassação da licença, pode ocorrer por o descumprimento do projeto, né, em partes essenciais durante a execução, da lei ou regulamento que rege a execução da obra e da exigência de alvará de licença. Aí, no caso, todos eles aí tem a cassação da licença. Significa que o camarada tinha a licença, mas ele, não tem exigência, ele não está executando, pode ser cassado, tá? Também. Veja que tudo veio, né? No caso da cassação, tudo veio, né, dentro da legalidade. Foi, inclusive, autorizado dentro da legalidade. Mas aí, depois que foi autorizado, né, aqui, um descumprimento do que estava previsto nos licenciamentos. Em síntese, nós temos aí, se no caso de houver descumprimento, cassação, inadequação de qualquer condicionante, revogação, a ilegalidade da condicionante existente, anulação, omissão ou falsa descrição de informação relevante, anulação, superveniência de regras de riscos ambientais, revogação. Então, se daí para frente os riscos aí vamos caçar esse negócio aqui, tá bom? Um resumão aí, todinho. Agora, pessoal, mudamos a regra um pouquinho, que agora nós temos que falar para vocês. Segundo a lei. Daqui para frente, pessoal, é o que vale a partir lá de 2011. Então, professor, mas por que eu trouxe aquilo antes, pessoal? Porque pode ter alguma situação de licenciamento que vocês podem ver algum tipo de discussão. A discussão foi cancelada, não. Tem que olhar por quê, tá? Quais são as regras, né? Bom, aqui está dizendo logo nessa lei, ela trata aqui, né, da cooperação entre os entes do Estado, União, Estados e Distrito Federal, né, e municípios, nas ações decorrentes de exercício de competência comum relativa à proteção da paisagem natural notáveis, proteção do meio ambiente, ao combate à poluição de qualquer forma, a conservação das florestas, fauna e flora. Então, estamos aqui dentro da cooperação, né, competências comuns. Veja só. Então, agora vamos ver as competências aqui, né, administrativas da União, tá, pessoal? Né? Então, está lá no inciso 14, né, da Lei Complementar 140, que promover o licenciamento ambiental em empreendimentos e atividades, né, de quem? A União pode fazer, né? Veja só, continua nas fronteiras do Brasil com outros países, no mar territorial, plataforma continental, zona exclusiva, então aqui na área do mar, zona exclusiva, nas terras indígenas, nas unidades de conservação instituídas pela União, exceto as de proteção ambiental, as APAs,
Localizada entre 2 ou mais estados. No caso de caráter militar, né, também continua lá com a União. Tá? Destinada a pesquisa e lava também, inclusive de material radioativo. Também, que atenta à tipologia que estabelece ato do Poder Executivo, a partir da comissão tripartite, né, nacional, que assegura a participação de um membro do Conselho, do membro do CONAMA, considerados critérios de porte, potencial poluidor, natureza, atividade e empreendimento. Aqui, veja só, pessoal, aqui nós temos, né, algumas regrinhas específicas que tem a participação da comissão do CONAMA. Tá? Isso aí tudo competência da União. Já no parágrafo único desse mesmo inciso, diz lá que as localizações compreendidas, né, nas áreas terrestres e marítimas, das zonas costeiras, também compete à União. Então, tá? Nas áreas de faixa terrestre e marítimas, costeiras, né, compete à União. Então, se você está no município praiano, né, cuidado, tá? Na região litoral, né? E exclusivamente essas tipologias, né, são tudo por ato do Poder Executivo, né? É claro, né? Vendo a comissão também tripartite, né, do CONAMA. Já o artigo 8º, né, da Lei 140, né, e diz lá que são ações do Estado, né? Primeiro, promover o licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos, utilizando recursos ambientais ou efetivamente poluidores, sobre qualquer forma que causar degradação ambiental, ressalvado os dispostos no artigo 7º. Bom, ressalvado o que está no artigo 7º, então tudo que está lá no slide anterior não vem para cá. Então, tudo que não tiver lá no âmbito da União, aí vem para o Estado. Sobra pouca coisa, tá, pessoal? Aqui também, no caso dos estados, promover, né, licenciamento. Lembra que tinha exceção lá para a União? Né? Aqui também, né? Nas unidades de conservação instituídas pelo Estado, veja que aqui, ó, instituída pelo Estado, e a outra instituída pela União, né? Exceto a área das APAs também. No caso dos municípios, pessoal, aqui, né? No caso do município, tem que ver, né? Ele tem que passar primeiro as atribuições da União, as atribuições do Estado, aí é só o que sobrar, tá? Só o que sobrar, ou que não fizerem nada. Tá? Se a União e Estado não tiver previsão nenhuma para uma situação específica, aí vem para o município pode fazer esse licenciamento. Tá? Todos eles estão relacionados, pessoal, né, ao impacto ambiental, seja ele efetivo ou não, mas é previsto isso aí. Tá? E também as instituídas pelo município, exceto as APAs, né? Quanto ao Distrito Federal, o pessoal cumpre o Distrito Federal exercer a função, as competências tanto de Estado como município, que é uma característica específica do Distrito Federal. Então, temos o artigo 12, né, que ressalva, né, aí, para fins de licenciamento ambiental e de atividades e empreendimento utilizando recursos ambientais efetivos ou potencialmente poluidores ou capazes de, sobre qualquer forma, causar degradação ambiental, e para a autorização de suspensão e manejo de vegetação. O critério aí entre os entes federativos da unidade de conservação será aplicado a aplicação das APAs. Tá? É só para... É a regra aqui das APAs, tá bom?
Temos aí o artigo 13 também, que trata da importante previsão, né, que busca eficiência e celeridade do licenciamento de dispor, né, que os empreendimentos e atividades licenciadas ou autorizadas por um único ente federativo. Então aqui agora, aqui ele diz, né, olha aqui, ó, por um único ente federativo, em conformidade com as atribuições estabelecidas pela lei complementar. Então, nós vimos que as atribuições de cada ente, então aqui é um só que vai emitir, não mais de um, tá? Porque antes acontecia, pessoal, que o Estado, o município poderia fazer, agora pode mais não, tá? É um só, tá? E os demais entes federativos, como a gente já comentou com vocês, eles podem manifestar, buscando aí questionar, né, esse licenciamento dentro de um prazo e procedimento, tá bom? E aí, pessoal, nós temos aí também a questão da revogação que pode acontecer, né? Pode acontecer aqui que tem um licenciamento, mas pode ser revogado a licença ambiental, né? Que deve ser requerida 120 dias antes da expiração. Então tem prazo aqui para poder fazer essa requisição, tá? Veja só que os entes, né? A lei complementar também deu esse espaço para que os entes possam atuar de forma supletiva, né, nas ações administrativas de licenciamento, ou seja, concedendo autorização nas seguintes hipóteses, né? Inexistindo órgão ambiental, né, capacitando o Conselho do Estado, a União deve desempenhar a função administrativa, né, tanto dos estados como municípios. Inexistindo órgão ambiental, né, nos municípios, os estados devem atuar. Inexistindo órgão ambiental, né, capacitação dos estados e municípios, a União completa. Então, veja só que a União completa aqui, no caso dos municípios, dos estados e dos municípios também pode fazer, tá? Também temos aí a administração solidária, né, que dá por apoio técnico, né, preparar as pessoas, né, quem tem mais condições técnicas dá apoio científico e administrativo uns para os outros, tá? E essa assim, normalmente, né, deve-se observar a atribuição dada pela lei complementar para que possa ter essas cooperações e as pessoas poderem, e os entes poderem atuar em conjunto, né? Compete ao órgão responsável do licenciamento, né, ou autorização do empreendimento, lavrar um auto de inflação, e aqui já entra aqui por caso da fiscalização. Então, o órgão competente para dar o licenciamento é o mesmo órgão que pode autuar no caso de irregularidade. Então, no cumprimento da fiscalização, né? Antigamente não era bem assim, outro órgão poderia fazer, tá? E assim, pessoal, nós já chegamos nessa parte final da responsabilidade aí, né, da licenciamento ambiental. Vamos fazer o seguinte agora, nós vamos trabalhar um pouquinho essa parte da responsabilidade por dano ambiental, mas vamos trabalhar de uma forma diferente um pouquinho com vocês, né? Já praticando direto, né? Que a gente vai colocar, como é um assunto bastante extenso, a gente vai trabalhar fazendo algumas perguntas e aí a gente vai respondendo junto com vocês, tá bom? É rapidinho aí, ó. Vamos lá então? Deixa até. Então, estamos aí praticando um pouquinho agora? Vamos lá? Então, vamos, né? Olha aí. Em relação ao Sistema Nacional de Unidade de Conservação, analise a alternativa correta. Não? Eu vou dar aí só um minutinho para vocês, tá?
Bom, e aí, qual a resposta? Responderam já? Muito bem, né, pessoal? Muito bem. Então vamos fazer o seguinte, vamos analisar isso aí de trás para frente, né? Vamos ver lá, né? As unidades de conservação do grupo de uso sustentável podem ser transformadas total ou parcialmente em unidades do grupo de proteção integral, por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico que o criou a unidade, desde que respeitados os procedimentos de consulta pública e estudo técnico. Pô, pessoal, isso aí é perfeito, né? Não tem que mudar. Então, se nós já estamos procurando a correta, né? Já podemos até gabaritar aqui para vocês, né? Isso aqui está perfeito mesmo, tá? Aqui, pessoal, a questão número 1 está dizendo aqui, né? Para vocês aqui, número 1, são incompatíveis com a atividade econômica. Não, não é verdade. A gente até viu aqui embaixo. A ampliação de limites na letra B, né? A ampliação dos limites da unidade de conservação sem modificação ou dos seus limites originais, exceto o acréscimo proposto, feito por instrumento normativo, no mesmo nível que criou a unidade. Não, né? O poder público está dispensado de promover? Não, não está dispensado de promover consulta pública. Ele tem que fazer, pessoal. Olha aqui, procedimento de consulta pública, está mexendo, né? O Parque Nacional é uma unidade de conservação do grupo de proteção integral de posse do domínio público, né? Destinada à preservação ambiental e do lazer, a educação ambiental da população. Logo, não se admite uso econômico. Não se admite não, né? Se está aqui, lazer e tudo mais, pode aproveitar um pouco aí, né? E cobrar ingresso, tanto é que se cobra ingresso, tá? Então, gabarito aqui, letra D, já marcado para vocês. Mais uma aí, né, também. Veja que a gente está procurando aí, atentem bastante para o comando, né? Olha só, nós estamos procurando a questão correta, né? Assinar a alternativa correta quanto ao licenciamento ambiental e ao acesso aos dados e informações existentes nos órgãos e entidades do sistema, né? Do Sistema. Então, também aí um minutinho para vocês. Vamos lá. De volta aqui com vocês, né? Então, pessoal, vamos ver aqui, né? Lendo aqui rapidamente essas questões, pessoal. Aqui, já vendo aqui na questão A, né? Eu li rapidamente, já vi aqui o problema, tá aqui, ó. Estudo prévio de impacto sigiloso? Não, né? Cadê a consulta pública? Tá fora, né? A questão, a letra B. O cidadão pode solicitar informação sobre a qualidade do meio ambiente em um município aos órgãos integrantes do sistema, mediante a apresentação de título de eleitor. Que é isso, né, meu irmão? Título de eleitor e comprovação de domicílio. Não. Tem que ter identificação, né? Título de eleitor não é uma identificação, é identidade mesmo, né? A letra C. A exigência de estudo prévio de impacto ambiental para aterro sanitário depende de decisão discricionária ao órgão ambiental que avaliar o caso concreto potencial ofensivo da obra. Não, né, pessoal? Não é discricionário, tá? Discricionário é quando o agente público pode ou não decidir se ele vai fazer ou não vai fazer, tá? Ele não tem esse aqui. No caso de estudo prévio aqui,
Ele tem que fazer mesmo, né? Ele não pode escolher se não pode. Então, pessoal, sobrou a letra D aqui. É o que a gente está procurando mesmo. Uma pessoa jurídica com sede na França poderá solicitar aos órgãos integrantes do Sisteman, mediante requerimento escrito, mesmo sem comprovação de interesse específico, informações sobre resultados de monitoramento e auditoria nos sistemas de controle de poluição e de atividades potencialmente poluidoras das empresas brasileiras. Sim, embora ele esteja na França, ele pode fazer, tá? Até porque essa é uma das informações que o empresário pode ter, tanto para fazer negócios com as empresas, tá? Ou comprar ações dela. Precisa de informações. E o Brasil tem convênio também com as pessoas. Então, gabarito, letra D para vocês. Mais uma aí para vocês, né? Colocando que aí o inciso 7º inciso 7 do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal prevê a proteção da fauna e da flora, vedadas as práticas que coloquem em risco a função ecológica, enquanto que no parágrafo 1º do artigo 231 do referido texto constitucional estabelece que são terras indígenas as habitadas por eles em caráter permanente e que podem ser utilizadas por esses povos, desde que necessárias ao seu bem-estar e à sua reprodução física e cultural. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Tá? Dá um tempinho aí para vocês, né, pessoal? É uma questão zona aí, né? Então, um minutinho tá bom, né? De volta com vocês aqui. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Veja só. Lido aqui rapidamente com vocês aqui. A letra A está falando aqui dos indígenas e tal. Mas aqui no finalzinho, pessoal, sem necessidade de licenciamento, negativo, né? Tá fora isso, tá? A letra B, né? Os indígenas podem suprimir vegetação, desmatar. Não pode, né, pessoal? Sem autorização, né? Não pode. Tem que ter autorização, inclusive eles nas terras indígenas, né? Aí a exploração dos recursos florestais em terras indígenas somente poderá ser realizada pelas comunidades indígenas em regime de manejo florestal sustentável para atender a sua subsistência, respeitando o Código Florestal. Perfeito, né, pessoal? Aqui já tá, morreu o assunto, tá? Morreu o assunto aqui, né? E aqui na letra D, os indígenas são proprietários de terras que ocupam em caráter permanente, mas devem explorar segundo as normas ambientais estabelecidas pela Política Nacional de Meio Ambiente e Florestal. Não. Né? Eles têm outras formas também. Nada feito aí. Mais uma para vocês aí. A Lei 9.985, que instituiu o SNOC, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, previu que as unidades de conservação devem se dispor de uma zona de amortecimento definida no plano de manejo. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Também um minutinho? Suficiente, né, pessoal?
Bom, de volta aqui com vocês, né? Olha aí. Então, vamos conferir o gabarito, pessoal? Então, aí, ó, letra B, área de proteção ambiental APAS, não precisam demarcar sua zona de amortecimento, né? Porque elas próprias já são, né? Gabarito letra B. Vamos mais uma? Vamos apresentar mais uma para vocês aí, né? Pronto, olha aí, né? Vendo aí com vocês, né, a respeito da responsabilidade, né? Aí, ó, João adquiriu em maio de 2000 um imóvel em uma área rural banhado pelo Rio Formoso. Em 2010 foi citado para responder uma ação civil pública proposta pelo município de Belas Veredas, que responsabiliza civilmente por ter cometido corte raso da mata ciliar da propriedade. João alega que o desmatamento foi concedido pelo antigo proprietário da fazenda, que já praticava o plantio de milho no local. Em razão do exposto, é correto afirmar que... Então vamos lá? Aí, pessoal, já uma situação, um caso mais... uma situação aí de um caso aí bem prático mesmo, né? Que tal? Já? Vamos analisar isso aí de trás para frente, pessoal. Vamos analisar isso aí de trás para frente, para a gente poder ver, né? A manutenção da área da mata ciliar é obrigação prepoterem, sendo a obrigação de conservação é automaticamente transferida do alienante ao adquirente. Logo, o João terá que reparar a área. Pessoal, mata ciliar, né? Mata ciliar é proteção direta mesmo, né? Que eu chamo de proprietário, né? Então, já matamos aqui o gabarito dessa daqui, letra D, não é isso? Vamos mais uma? Dá tempo ainda? Não, dá tempo nada, né? Estamos aí já chegando no nosso finalmente. Chegamos aqui no nosso finalmente. Vamos botar assim, só mais uma para vocês aqui, vocês guardarem aqui, né? Para assinalar a correta em relação à mata a da Amazônia, tá certo? Então, pessoal, olha aí, deixando aí para vocês, né? Estamos aí as nossas referências, nosso muito obrigado e até a próxima.